Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá, o Brasil é um dos campeões mundiais de violência contra a mulher. A liderança nesse tipo de crime é alvo do trabalho da bancada feminina da Câmara, que conseguiu negociar a aprovação de 8 propostas para o combate à violência contra a mulher. As deputadas Ana Perugini, do PT de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e Gorete Pereira, do PR do Ceará, procuradora da mulher na Câmara, falam sobre os desafios pela igualdade de gênero e a campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Eu sou Daniela André e este é o Câmara Debate, programa da rádio e da TV Câmara. Deputadas, bem-vindas ao Câmara Debate. Vou começar perguntando à deputada Ana Perugini. Dessas propostas, 8 propostas foram votadas pelo plenário da Câmara nas últimas 2 semanas. A gente tem 2 que são bem específicas de combate à violência, que é obrigar o agressor a ressarcir o SUS pelo tratamento das vítimas e encaminhar os agressores à reeducação ou acompanhamento psicossocial para a reabilitação. Qual a expectativa quanto a essas propostas, deputada? Em primeiro lugar, obrigada pela oportunidade de estarmos aqui. Eu não sei se a deputada Gorete concorda, mas é sempre frustrante esperarmos o final do ano, os 16 dias de ativismo, para que nós possamos votar projetos importantes em relação a essa cultura de violência contra a mulher. Porque não é uma cultura só no Brasil, é uma cultura no mundo. Mas o nosso país, no ranking mundial, como você disse na abertura, é um dos países mais violentos. Em 190 países, ele ocupa o 5º lugar em violência contra a mulher. Não é? O panorama divulgado pela ONU este ano mostra, né, que a violência contra a mulher ela vem crescendo no mundo, não é? E no nosso país ainda ela é muito forte. Então, quando nós esperamos só o final do ano para que nós possamos fazer toda uma política para que haja aprovação, haja uma pré-aprovação dos projetos que têm consenso, que vão beneficiar as mulheres no banimento dessa cultura de violência, isso é frustrante, né? Agora, eu acredito que dentre os projetos que foram aprovados, todos eles são de suma importância. A preocupação de um conserto, de uma reabilitação em relação ao agressor, a sociedade precisa ter. Mas nós precisamos ter também veículos de impedir que essa cultura continue acontecendo na nossa sociedade de maneira banalizada até, né, Gorete? Porque nas escolas nós não podemos discutir mais o que está acontecendo em relação à violência, né? A própria, eu chamo de escola desumanizada, quando o professor não pode tratar de assuntos que não sejam aqueles que estão estabelecidos, né, dentro do território curricular com matemática portuguesa, estritamente, quando o professor tem atrás de si um quadro dizendo aquilo que ele não pode fazer, o aluno começa a fiscalizar. Quando nós banalizamos a violência e a intolerância através das redes, no dia a dia, até pelas lideranças, né, no processo eleitoral. A Gorete é uma mulher que eu admiro muito pela postura que tem como deputada. É de direita e tem uma postura muito coerente em relação a isso, né? Então, todos os projetos foram absolutamente necessários serem aprovados e seria muito bom que tivessem sido aprovados durante todo o decorrer do ano, que essas pautas acontecessem durante o decorrer do ano. O projeto que dá o direito à mulher da reconstrução da mama pelo SUS quando ela tem a retirada do seio em decorrência do câncer. Esse é um projeto também bastante importante, não é? O projeto que aumenta a pena nos casos de feminicídio, quando o agressor comete o feminicídio, na decorrência da medida protetiva, né? Isso há uma modificação da Lei Maria da Penha. Então, eu acredito que todos os projetos que foram aprovados são absolutamente necessários. Eles foram selecionados a dedo e nós temos muitos projetos ainda na casa que vão contribuir pelo fim da violência contra a mulher e que precisam ser votados no decorrer do ano. Eu espero que nós consigamos, né, que a bancada feminina que aumentou agora, né, para 77 mulheres, consiga firmar pé, né, na defesa dos direitos das mulheres. E nós precisamos de sair desse vergonhoso ranking mundial de 5º país que mais comete violência contra a mulher. Deputada Gorete, qual o caminho? Exatamente, eu acho que passa
todo isso, esse problema da violência, o problema da escola, como a deputada Ana falou, ela dá uma demonstração de que porque todo esse tipo de violência que ocorre com a mulher são muito mais prováveis de acontecer nas localidades desfavoráveis. São pessoas de baixa renda, são pessoas que vivem realmente em ambientes insalubres. Tudo isso por causa também da falta das políticas públicas. Aí você tira, como a gente diz, a gente tem um mês, que é o mês de maio, que também faz, e o março, o Dia Internacional da Mulher, eles mandam a gente selecionar alguns projetos para aquele período, e no final do ano, por causa do ativismo, quer dizer, isso é um absurdo. Quando a pauta feminina era para ser uma pauta constante dessa casa. De toda a sociedade, né, deputada? Exatamente, pelo mérito que ela tem e pelas dificuldades. Você não pode imaginar que 13 mulheres são assassinadas por dia ainda no Brasil. Quer dizer, 13 mulheres, a Lei Maria da Penha, ela deu a quê? Ela não evitou a violência tão grande, ela fez com que os dados da violência fossem divulgados, porque hoje existe mais isso, mas nós não vamos corrigir isso apenas se não tiver projetos reais que possam sofrer sanções graves em relação à violência, porque está sendo banalizado. Deputada, muitas vezes, antes de chegar a essa violência visível aí, a gente tem formas de violência invisível que as próprias mulheres, às vezes, têm dificuldade de identificar. Como chegar a isso? Porque as violências, elas são domésticas, elas estão dentro de casa, elas não são muito no meio da rua. Então, quando ela é dessa forma, ela é uma violência silenciosa, porque nem todo mundo tem coragem, logicamente, existe caso de você esfaquear a mulher no meio da rua, numa festa, por um ciúme, por uma coisa, mas a maior parte elas apanham calado dentro de casa, então só fica reservado aquele ambiente familiar. Então vai a responsabilidade para cima da mulher, para ela realmente chegar a ir denunciar ou não. Aí vem, como é que ficam os filhos? Cadê os albergues? Hoje não, nós temos um afastamento imediato por causa das medidas protetivas, mas esse afastamento ele tem que ter também relacionado a outro projeto nosso de prisão, tá certo? Ele tem que ser afastado da mulher, mas ele também tem que receber uma punição por aquilo. Então, isso faz com que, cada dia que se passa, você fala hoje sobre a violência da mulher e as pessoas já escutam assim, como se fosse uma música. Uma música que não é agradável de escutar, mas é uma música. Existe uma tolerância, né, deputada? Porque está sendo banalizado. Na hora que começar a ter uma reversão disso em relação a punições severas, aí, com certeza, a gente vai ter um outro patamar. Mas nós precisaríamos, para isso, que agora, com o aumento da bancada feminina na Câmara, que não é aumento ainda, porque nós estamos com 15%. Ainda, no universo de 513, nós somos apenas 77. E aí o que é que acontece? Essas 77, eu não sei se vão poder aprovar uma PEC que tem nessa casa, que é a PEC 134, que faz com que cada estado do Brasil seja obrigado a ter 15% de mulheres. Era 10%. A PEC agora vai ter a modificação para 15%, porque nós já conseguimos 5 a mais. Então, vai ser a partir agora de 15% de mulheres, porque nós ainda temos 3 estados brasileiros que não mandaram nenhuma mulher para a Câmara Federal, tá certo? Então, fica difícil ter uma representação quando você não tem essa pluralidade. Deputada Perugini, como enfrentar a violência com essa questão política aí, do desequilíbrio da participação da mulher na política? Então, eu tenho uma preocupação porque essa vigilância pela democracia no nosso país, ela, de alguma forma, ela sofreu um abalo, não é? Nós tivemos nesse processo, esse último processo eleitoral, isso já vem ocorrendo há algum tempo, nós lembramos aqui o que aconteceu com Dilma Rousseff, porque por mais que nós tenhamos divergências políticas em relação àquilo que um presidente, uma presidenta, né, esteja aplicando no nosso país, o que foi feito com Dilma Rousseff feriu os direitos humanos das mulheres. E nós lembrávamos aqui que naquela ocasião nós propusemos, né, a Frente em Defesa dos Direitos Humanos das Mulheres, e a palavra humano chamou a atenção de todas as pessoas. E naquela época nós falamos, os direitos humanos das mulheres estão sendo feridos. Nós não tivemos presidentes sendo expostos, né, na praia, né? Nós não tivemos presidentes sendo expostos em postos de combustíveis com figuras obscenas,
que feriam a integridade da mulher. E isso aconteceu com a presidenta Dilma Rousseff. Então, um país absolutamente machista, que não levou em consideração uma mulher no lugar onde ela estava. Sequer isso foi levado em consideração. Respaldada por uma população. Os grandes veículos de comunicação contribuíram muito para que isso ocorresse. E se perdeu o bom senso, né? O ponto de equilíbrio, o bom senso, né? Os princípios balizares que deveriam nortear a própria Constituição brasileira, né? Vamos falar do Pacto Social que foi rompido em relação às medidas que foram propostas em relação à fragilização dos direitos trabalhistas. O Brasil vem passando por uma bala, não diria que seja só o Brasil, mas nós estamos passando por uma bala em relação a princípios balizares, né, princípios centrais da Constituição de 88. Essa é uma questão que precisa ser colocada. A outra questão, em relação aos 16 dias de ativismo, no Brasil são 20 dias que terminam agora, no dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional da Proclamação dos Direitos Humanos. Não é? E eu via recentes dados em relação à população negra do nosso país, né? um país que viveu da escravidão, não é? E que traz resquícios na história da escravidão ainda. Né? Nosso país mata mais que o próprio Iraque. Os meninos, os homens negros do nosso país morrem mais o que a guerra mata hoje no Iraque. Né? Então, nós temos uma cultura de violência no nosso país. E em relação à mulher negra, né, que abriu os 16 dias de ativismo, né, a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres abriu com um seminário que tratou da mulher negra no nosso país. A mulher negra é a mulher que mais sofre na base dessa pirâmide em relação à retirada dos direitos. A própria empregada doméstica, ela teve os direitos reconhecidos somente agora, em 2013, né? E eu ouvi no plenário dessa casa questionar que nosso país é um país que tem muitos direitos, onde se tem muitos direitos, quando isso é uma falácia. A própria deputada Gorete traz algo que violenta as mulheres, né? Onde nós só conseguimos, nos países da América Latina, nós só conseguimos avançar em relação à participação das mulheres na política, como aconteceu na Argentina, por exemplo, onde as mulheres estão chegando a 50% da participação no parlamento, através das cotas. E nós não conseguimos, com todas as promessas, um deputado Gorete, de que isso seria a votação, que isso fosse a votação. Não é? Então, é um país, nós vivemos uma sociedade patriarcal, machista, não é? Machista, onde a mulher é levada a não se sentir, ela não é atraída à participação na política, porque isso é um aprendizado. Ainda eu discutia com o assessor agora há pouco que as leis precisam de mudar a cultura, mas na verdade a cultura é que tem que levar à formatação de leis. É um movimento inverso no nosso país. Né? Nós recentemente tivemos um seminário pela Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres aqui da Câmara e a Comissão Mista, né, onde nós temos a participação do Senado também. A deputada Elcione é a presidenta dessa comissão, que tratou da guarda compartilhada e dos problemas que as mulheres, homens também, mas majoritariamente as mulheres vêm enfrentando com a lei da alienação parental, as múltiplas denúncias que nós recebemos nesse seminário e como foi aprovada essa lei, como aconteceu a aprovação dela. Enfim, nós precisamos, para banir essa cultura de violência, nós precisamos que o Estado, porque aí há uma cultura dentro de casa, a deputada Gorete tem toda a razão, a mulher ela está sendo violentada principalmente dentro da sua casa. Aliás, o mapa, o panorama mundial que a ONU apresentou, trouxe uma manchete que me chamou bastante atenção. Né? Feminicídio. Lar é o lugar mais perigoso para mulheres, diz a ONU. Né? E o Brasil, né? O Brasil concentrou 40% dos feminicídios na América Latina em 2017. Então, ou nós entramos com uma cultura nova através da educação, né? Através dos esportes, através da própria cultura, em políticas transversais, ou só as leis não vão dar conta de modificar, até porque quem faz as leis hoje, quem aprova as leis, minoritariamente são mulheres, majoritariamente são homens. O tempo é meio corrido, eu vou pedir uma pausa e já já a gente continua. Estamos conversando sobre violência contra a mulher. Nossas convidadas são as deputadas Ana Perugini, do PT de São Paulo, e Gorete Pereira, do PR do Ceará. Continue conosco.
Câmara Debate está de volta. Hoje nós estamos conversando com as deputadas Ana Perugini, do PT de São Paulo, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher, e Gorete Pereira, do PR do Ceará, procuradora da Mulher na Câmara. O tema é violência contra a mulher. Deputada Gorete, a deputada Ana Perugini falou um pouco sobre diferentes tipos de violência e problemas que as mulheres têm enfrentado por esse problema, né? O que a senhora gostaria de complementar? Olha, todo esse tipo de violência que a gente escuta todo dia, nós ainda temos um também que ele é muito, muito importante e foi até debatido há pouco tempo sobre isso, que é o casamento infantil. Daquelas mulheres com menos de 16 anos, que só existe praticamente muito mais no Brasil, pela vulnerabilidade dessas crianças nas áreas de risco. Então, elas passam a casar a partir de 10 anos de idade. E nós fizemos nosso dever de casa. Nós aprovamos na Câmara um PL da deputada Laura Carneiro, quando ela diz, e a relatora Maria do Rosário, que quando ela proíbe o casamento infantil, que isso é uma grande violência. E estamos hoje, desde ontem, trabalhando para que a gente possa votar no Senado e elimine por vez o problema do casamento infantil no Brasil. Então, seria proibido o casamento infantil, porque hoje até o Código Civil ainda é mais condescendente. Ele diz que pode ter o casamento desde que a criança seja portadora de um estupro ou de uma gravidez. Mas nesse PL, a gente proíbe totalmente o casamento infantil, que é como uma forma também de uma violência grande, porque você não pode imaginar a quantidade de crianças que também estão amolestadas pelos próprios pais e parentes, que isso é um verdadeiro absurdo. Nós precisamos enrijecer muito essa lei para que evite esse tipo de problemas. São também coisas silenciosas, que é dado por um referencial longínquo de uma criança e a mãe não tem, muitas vezes, condição de se separar. E nós ainda temos juízas que poderiam ter um viés muito mais feminino e sentir essa problemática, como a juíza, que eu digo até de São Paulo, que eu convoquei como procuradora da Câmara, que elas viessem na Câmara dizer por que elas ficaram do outro lado. Então, a criança relatou o problema, a mãe levou para a justiça e, na hora de ter a decisão, a juíza optou para a criança ficar com o pai, com o agressor. Isso é um verdadeiro absurdo. Então, a gente precisa ter uma lei, ter penalidade para os dois lados. Por isso que o abuso de autoridade é uma coisa que também tem que ser votada nessa casa. Deputada, nesses casos, além da punição quando o crime já ocorre, é possível se estabelecer alguma proposta para termos uma educação, uma base, algum tipo de mudança cultural, como a deputada Ana Perugini falou, que impulsione também aí as leis? Isso seria o fundamental, né? Então, é a preparação das escolas, que estão tentando desaparelhar as escolas para receber esse tipo de orientação. E esse tipo de orientação é fundamental, porque elas muitas vezes não recebem dos familiares. Quem recebe dos familiares são as pessoas de uma renda maior. Essas crianças de baixa renda, se ela não tiver um apoio integral da escola para lhe dar umas referências de vida em relação a essa cultura, ela também não vai receber em casa, porque muitas vezes o pai está separado, a mãe está fora, ela é criada por uma avó de muita idade, ela não tem aquela condição de ter um trabalho continuado em casa. E por isso fica se banalizando a cada dia mais. Deputada Perugini, a senhora citou os direitos humanos. A gente está completando 70 anos aí da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Que direitos a senhora defende que as mulheres ainda não alcançaram, aqui, principalmente aqui no Brasil? A igualdade. O direito à igualdade, que foi formalizado na Constituição de 88. Né? Na ocasião, eu perguntei, nós precisamos de colocar que nós somos iguais em direitos. Nós somos seres humanos, na época eu era estudante ainda de direito. O direito à igualdade plena, e a igualdade pressupõe o respeito, né, ao meu jeito de ser, independente da sua crença, independente do seu valor, o meu livre exercício. Nós falamos tanto em democracia, nós estamos vivendo, e nós já vivemos um processo de ditadura, há outros que proclamam que volte a ditadura, mas nós não podemos nem estar realizando um programa como esse na ditadura, não é? Então nós precisamos de ter conhecimento.
E a deputada Gorete tocou na educação. Tocou na educação. Eu acredito que nós estamos vivendo um processo que, mais do que vigiar a democracia, nós temos que ter clareza daquilo que estamos defendendo. A escola, né, falam da escola sem partido, para mim não é escola sem partido, é a escola desumana, a escola da mordaça, a escola que não permita os múltiplos saberes, que não permita a interação, por exemplo, de uma professora Gina que veio na Tribuna da Mulher, que observou um comportamento sexualizado de uma aluna e começou um trabalho para que todas as crianças mostrassem a referência e o padrão que elas tinham de quem era o seu herói, né? Nós precisamos de vigiar, né, de vigiar a democracia, quando nós não conseguimos colocar mais mulheres aqui em função de todo um discurso que diz que a mulher é importante, mas na hora da aprovação de uma lei, não aprova uma lei que garanta a participação de 52% da população aqui dentro da casa. Nós precisamos de vigiar quando há um movimento na casa para que as mulheres não tenham acesso a um coquetel de doenças sexualmente transmissíveis em caso de estupro, porque se desacredita da palavra dela e ela tem que começar a provar que houve estupro, né? Então tem muita coisa para ser feita na casa. Agora, eu tenho um pensamento em relação à escola, que a escola ela não precisa e não só deve propagar saberes entre os alunos, entre professores, porque não há um movimento de ensinar se você não estiver aprendendo. Então, o professor também aprende, o educador aprende também quando o aluno também está aprendendo. É que não é só para o filho do pobre. A escola precisa ser a mesma escola para todos nós. A educação precisa ser de qualidade integral para todas as pessoas. Que é um dos direitos humanos também, né? A educação básica. O direito à igualdade integral, precisa ser em todos. Porque Exatamente. o nosso país é um país que tem uma grande concentração de renda. E isso leva à perda dos direitos humanos, né? Que nós vamos comemorar agora 70 anos. Deputada Gorete, falando um pouquinho mais de desigualdade, um dos temas da campanha global dos 16 dias de ativismo é a violência contra a mulher no mercado de trabalho. Qual é o quadro que a gente tem aqui no Brasil, juntando aí esse déficit na educação, muitas vezes, na participação política e no mercado de trabalho? O que a mulher encontra? Exatamente. Ela, quando aqueles observatórios que as empresas fazem, se está grávida, se você está em período de querer ter gravidez, tudo isso dá uma discriminação à mulher. E como discrimina também a mulher hoje de uma forma muito, muito severa em relação a sua maneira de trabalhar. Se você realmente está na sua fase produtiva, familiar, eles evitam, é uma das primeiras coisas. Se é fazer o teste de gravidez, tudo isso a mulher passa, é não ter as creches dentro das fábricas, nem feito em termos de um sistema integrado de algumas fábricas, mas o governo precisaria ter isso para que a mãe realmente pudesse amamentar. Elas, só por causa desse período de amamentação que é grande, eles evitam as mulheres, porque tudo isso causa uma diminuição na parte produtiva das empresas. E, com isso, discrimina totalmente as mulheres, a não ser aquelas empresas que são voltadas, que recebem até prêmios, porque são empresas que têm uma produção muito grande de mulheres. Essas recebem prêmio, mas não tem um incentivo desenvolvido realmente pelo governo, porque vai empregar mais mulheres, porque tem os direitos humanos lá, porque trata a mulher diferenciadamente, porque as mulheres, ela engloba tudo isso de trabalhar o dia todo e quando chega em casa participando com o seu salário, ainda recebe as agressões físicas. Basta perder um ônibus. O ônibus que ela tinha que chegar em casa às 5 horas e ela chegar às 6 horas, ela recebe realmente uma agressão física. Por quê? Porque a autoestima, a mulher evoluiu muito. A mulher estudou muito mais. A mulher procurou evoluir muito. E essa evolução, ela não soube, também nós somos culpadas, porque ela não levou o companheiro a realizar as tarefas domésticas que eram realizadas por ela. Então, ela juntou tudo que ela tinha, não passou nada para ninguém e foi fazendo. E ficou, por isso, o nível de ansiedade de uma mulher é altíssimo, os níveis de depressão muito alto também. As doenças cardíacas hoje estão praticamente igualadas entre homens e mulheres, por causa desse acúmulo de tarefas
que foram feitas. E nada disso, quer dizer, nada disso faz com que eles acham que o período da maternidade, da gravidez de 9 meses, isso é um prejuízo enorme para uma empresa, quando você sabe que você está produzindo para o desenvolvimento de um país realmente na produtividade humana, né, que nós não temos já nos outros. Deputadas, o nosso tempo chegou ao fim. Agradeço a participação das senhoras e espero que tenhamos boas novidades aí para as mulheres e prioridade para essas políticas tão importantes. Obrigada. Eu que agradeço, mas eu quero, por isso que nós precisamos defender, deputada Gorete, o PIB da vassoura. Pronto. Porque o exercício da reprodução, ele é mais importante que o exercício da produção. Fazer uma caneta não pode ser mais importante que educar um filho. Com certeza. Chegamos ao fim desta edição do Câmara Debate. Eu sou Daniela André e este programa é uma produção conjunta da Rádio e da TV Câmara. Eu conversei com as deputadas Ana Perugini, do PT de São Paulo, presidente da Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher, e Gorete Pereira, do PR do Ceará, procuradora da Mulher na Câmara. Você pode rever esta e outras edições em nossa página na internet ou no YouTube. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.